Se você quer fazer uma viagem bacana, divertida, para um lugar quente, uma viagem com custo-benefício maravilhoso, você tá no vídeo certo. Fica aqui até o final que eu vou te dar todas as dicas sobre essa viagem excepcional, que eu já fiz 4 vezes, que é a Olímpia. E se você não me conhece, eu sou a Paula Guedes e você pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tá lá como Paula Guedes Life. Ah, já deixa o seu likezinho, porque você vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza. Então não esquece para me ajudar, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal também, para eu poder crescer e fazer muitos vídeos para você. Olímpia é uma cidade pequena, que fica no interior de São Paulo, tem 54 mil habitantes, mais ou menos. Fica pertinho de Rio Preto, pertinho também de Barretos. Então é uma região bem quente aqui do estado de São Paulo. Por que eu decidi ir para Olímpia pela primeira vez? Eu já estive lá 4 vezes. Eu tenho 2 filhos pequenos, a Antonella de 5 anos e o Cadu de 8 anos. E todas as vezes que a gente foi para lá foi diversão garantida. A primeira vez que nós resolvemos ir para Olímpia foi porque a gente estava procurando um destino barato, divertido para ir com crianças e que tivesse sol. E que fosse relativamente perto pra gente ir de carro e não ter que pegar avião. Porque às vezes com criança a gente fica naquela luta pra pôr mala no carro e desce no aeroporto e faz check-in e carrega mala e despacha, aquela coisa toda. E muitas vezes eu viajo sozinha com as crianças, então isso tudo me deixa um pouco estressada. E aí eu resolvi procurar um lugar relativamente perto pra eu poder ir sozinha, de carro com eles, e que fosse seguro e divertido também, e que tivesse água. E aí eu fui pesquisar e descobri Olímpia. E fui assim meio como um tiro no escuro. Quando eu cheguei lá, eu realmente me surpreendi muito com o lugar, com a cidade e com os parques, as diversões que tem lá. Eu vou falar para vocês em 3 tópicos. O primeiro deles são os parques, o segundo, os hotéis, que eu já fiquei lá, e terceiro, a cidade como um todo, tá? Então, a distância daqui da minha cidade, que é Campinas, até Olímpia, foram 4 horas de carro, tá? 4 horas num ritmo tranquilo, sem parar para fazer xixi, sem parar para comer com as crianças. E às vezes que eu parei, que eu tive que parar, foram 5 horas de viagem. Agora vamos falar um pouquinho dos 2 parques, Hot Beach e Termas dos Laranjais. Os 2 parques, o Termas dos Laranjais, que é o parque bem antigo, foi o primeiro que foi feito como um clube, depois foi aumentando, até virar uma mega estrutura, um dos maiores parques aquáticos do mundo. E tem o Hot Beach, que é um parque relativamente novo, que tem bem menos tempo de construção. Eu posso comparar os 2 parques que eu conheci, os 2 muito bem. Então eu vou dar um comparativo para vocês. Então dependendo do seu perfil, se você vai sozinho, se você vai com crianças, se você vai numa época muito cheia ou muito vazia, você vai optar por um ou pelo outro. Então a primeira vez eu fiquei 3 dias, a segunda vez eu fiquei 4, a segunda vez eu fiquei 5. Bom, foi aumentando. Cada vez que eu vou pra lá eu fico mais tempo. Porque a princípio eu achava que precisava de 2 dias para conhecer a Olímpia. Mas eu percebi que você pode ficar 5, 6, porque sempre é muito gostoso. E a gente não cansa, não enjoa. Cansa. Porque com criança em parque aquático a gente cansa muito, mas não enjoa. Isso que é legal. É um passeio gostoso, é um passeio divertido. Então, o Termas dos Laranjais, a característica principal dos Termas dos Laranjais, quer dizer, é difícil falar também uma característica principal, porque tem várias. É um parque muito grande, mas quando eu falo muito grande, é muito grande mesmo. Eu fui a 4ª vez para Olímpia, agora, mês passado, e eu cheguei por um lugar que eu falei, gente, eu não conhecia esse pedaço do parque. E olha que eu ando muito com as crianças no parque o tempo todo. Então é um parque muito extenso em área e muito diversificado em atrações. Então ele tem desde as atrações para criancinha bem pequenininha mesmo, bebezinho, onde a água é bem rasinha, bem quentinha, mas quando eu falo bem quentinha mesmo, que até quando tá meio calor demais incomoda de tão quentinha que é. Até atrações para pessoas de idade, vão muitas excursões de idosos para lá, porque tem aqueles spas relaxantes, com hidromassagem, para o pessoal ficar deitado, piscina com pedras para pisar e massagear os pés. Então, realmente, a diversidade lá de atrações é enorme. Porque eu fiquei muito mais no Termas dos Laranjais e não decidi conhecer o Hot Beach. Primeiro porque, normalmente, a gente chega lá e as pessoas falam, o Termas dos Laranjais é o melhor. O Hot Beach não tem nada para fazer. Então, eu vou explicar o que é a diferença de um para o outro, que eu não concordo com essa classificação. Então, sempre que a gente ouve uma informação, a gente tem que buscar quem deu essa informação e o porquê deu essa informação. Então, vamos lá. O Termas dos Laranjais
Realmente, a diferença básica entre ele e o Hot Beach é que ele tem muito mais atrações radicais. Então, se você pegar aqueles escorregadores, toboáguas que giram muito e que, né, são mega radicais, que normalmente, assim, crianças maiorzinhas, acima de, 9 anos, 10 anos, até adolescente, gostam muito. Então, realmente, o Hot Beach tem menos dessas atrações. Tem, na verdade, um brinquedo, 2 brinquedos grandes desse, e o resto é tudo para crianças menores, para adultos, para idosos. Então, realmente, nesse aspecto, o Termas dos Laranjais é mais completo, porque ele tem muitas dessas atrações mais radicais. E também tem as atrações para os menores. Então, quando vai uma família com crianças pequenas e adolescentes, realmente o Termas dos Laranjais atende ali a todo mundo. Mas se você é uma família que tem só crianças pequenas, aí sim o Hot Beach te atenderia até melhor. Não que o Termas não atenda, veja bem. Eu tô falando tudo isso porque eu amo os 2 parques. Então eu não saberia te dizer assim, ó, esse é melhor do que aquele, ou aquele é melhor do que esse. Eu acho que cada um deles tem as suas características peculiares e que só você tirando a sua conclusão mesmo. Então o Hot Beach, ele tem bastante atração para crianças pequenas, né? E o interessante dessas atrações para crianças pequenas é que elas ficam de frente para uma área que é como se fosse uma praia, que você pode colocar a sua cadeira ali, ou melhor, colocar não, pegar a sua cadeira ali no seu guarda-sol e ficar assistindo seus filhos brincarem. Diferente do Termas dos Laranjais, que você tem que estar meio que junto ali, até sentado no chão, na água e tal, mas não de maneira mais confortável sentado no seu guarda-sol e assistindo as crianças brincarem. Então, basicamente, na minha opinião, essa é a diferença. E a parte infantil do Termas dos Laranjais, ela é para a criança menorzinha mesmo. Então, eu diria que o meu filho, por exemplo, que tem 8 para 9 anos, já não gosta tanto dessa parte. 1 ou 2 brinquedos ali, ele até curte. Já a do Hot Beach, a parte infantil, ele gostou bastante. Porque ela tem, apesar de ser para crianças pequenas, ela tem alguns escorregadorzinhos um pouquinho mais radicaizinhos, que eles também se divertem. Então eu creio que até 9 anos, 10 anos se divirta super bem no Hot Beach. Outra diferença essencial você saber entre o Hot Beach e o Termas dos Laranjais. O Hot Beach é um parque mais novo, então a estrutura dele está mais conservada. Isso não quer... Conservada não, está mais nova, né? Isso não quer dizer que o Termas dos Laranjais não esteja conservado, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu estive lá, eles dão manutenção frequente. Eles estão pintando, eles estão reformando, eles estão arrumando. Então é um parque que tem uma qualidade muito bacana de estrutura. Então ele está sempre novinho também, apesar de ser um parque mais antigo. Então, outra questão que eu vou colocar aqui para vocês é: todas as vezes que eu visitei os 2 parques, exceto esse último dia que eu fiquei no último parque do Hot Beach, eu sempre fui fora de temporada e eu sempre fui durante a semana. Então eu sempre peguei o parque extremamente vazio. A primeira vez que eu fui, eu peguei muito vazio. Vazio que eu digo assim, ninguém. Era quase exclusivo o parque nosso. Era uma época um pouquinho mais fria, em maio, abril ou maio. A segunda vez que eu fui, também estava vazio. A terceira foi finalzinho de junho, como era inverno, eu achei que ia estar mais vazio, mas estava um pouquinho mais cheio por conta das férias. E a última vez que eu fui foi agora, às vésperas do Dia das Crianças. E aí sim eu peguei um dia, que foi a sexta-feira, que já estava começando a encher o parque, e o sábado, que era o Dia das Crianças, mas eu estava no Hot Beach. E vou dizer o seguinte para vocês, o Termas dos Laranjais, eu nunca estive nele lotado, porque dizem que realmente é complicado o Termas dos Laranjais lotado, porque cabe, se não me engano, acho que 20 mil pessoas lá dentro. Mas no Hot Beach, lotado, no Dia das Crianças, tava, ó, frequentável. Por que frequentável? Porque ele tava ok. Ele não tava delícia como ele tava uns dias antes, porque eu cheguei uns 5 dias antes. E aí tava assim, vazio, vazio, vazio. O parque era nosso. A gente tava lá, só nosso. Lógico que no Dia das Crianças, que tava super lotado, já tinha mais aquela movimentação de pessoas, já fica um pouco mais você achar seus filhos no meio da galera, então já requer uma atenção maior. Então, outra questão importante é você escolher a data certa para estar indo viajar. Se você puder escolher fora de temporada ou escolher durante a semana, é o ideal, fica a dica, hein?
Basicamente, dos parques eu acho que eu já falei tudo. A estrutura do Hot Beach é menor, ele é um parque de área menor, mas também é um parque que todas as piscinas são aquecidas, assim como no Termas dos Laranjais. E o interessante desses aquecimentos dessas piscinas, que na verdade não são aquecimentos, elas são água naturalmente quentes, é que nem todas têm a mesma temperatura. Então, se você tá numa época muito quente, você não quer ficar naquela água super quente, você tem uma opção de outra piscina menos quente, ou de um spa muito quentinho quando é inverno. Então varia a temperatura lá entre, eu acho que talvez uns 28 e 40 graus, que eu já peguei lá spas com 40 graus. Então assim, você pode ir numa piscina morninha, quentinha e super quente. E isso é bacana, porque depende muito também de gosto. Tem gente que não gosta de água quente, tem gente que não gosta de água fria. Então aí você tem ali para escolher para todos os gostos. Todos os parques, os dois têm armários para você guardar as suas coisas. Então são armários que você deixa uma reserva em dinheiro, depois no final você pega, você paga uma taxinha para guardar os seus pertences lá. Então você pode levar protetor solar, roupa para se trocar. Os dois parques têm vestiário com banheiro para você tomar banho na hora de ir embora, para você se trocar. Enfim, as estruturas de ambos é muito boa. O Termas dos Laranjais tem as lanchonetes distribuídas pelo parque e o Hot Beach também. E os dois têm restaurantes também, se você quiser comer comida. Inclusive, no Hot Beach tem um que é self-service e tem um outro que é à la carte. E no Termas dos Laranjais também você tem na verdade não tem um self-service no Termas dos Laranjais, tem dois restaurantes à la carte, que também são bem baratinhos e a comida simples e deliciosa. Então, em ambos você tem opção para comer. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você vai pegar um hotel que é anexo ao parque e aí você vai querer pegar a pensão completa para você ter o almoço. Então, veja bem se compensa para você pegar a pensão completa, porque às vezes as crianças, principalmente, se for só adulto, ok. Mas as crianças não querem sair no meio do parque para ir ao hotel para almoçar. Principalmente no Termas dos Laranjais, que é um parque muito grande. Às vezes você tá do outro lado do parque e não vai querer sair para ir no hotel que você ficou, que é do outro lado, só para almoçar. Seu filho vai te matar. Então, não compensa pegar meia pensão, pelo menos, ou melhor, pensão completa. Eu nunca pego. Compensa pegar meia pensão, porque você vai chegar do parque acabado, morto, e vai comer no hotel. Ah, mas eu não quero pegar meia pensão porque fica muito caro. Ok também, porque a cidade está lotada de restaurantes e lanchonetes muito bons, opções baratérrimas para você comer, bem mais baratas do que no hotel. Então eu já comi num shoppingzinho que tem ali comida árabe maravilhosa que tem naquele shopping. Já comi na avenida principal, que tem várias lanchonetes e restaurantes, sorveterias, casas de açaí, supermercados grandes e muito bons, bem pertinho do hotel para você comprar uma aguinha, comprar um snack para levar para o seu hotel. Agora, a terceira etapa que eu vou entrar é a etapa dos hotéis. Eu me hospedei em vários hotéis nas 4 vezes que eu fui. Então, eu vou dar uma dica meio genérica só para você se situar. Os dois parques têm hotéis próprios do parque, mas veja bem, eles têm hotéis que ficam anexo ao parque e tem hotéis que são da rede que ficam longe do parque. Então, você tem que ver qual vai ser o seu investimento no hotel, se vai compensar você ficar naqueles que são anexos, porque normalmente eles são um pouquinho mais caros, mas eles têm entrada direto pro parque. Observa bem o que eu vou dizer agora, não se esquece. Os dois hotéis que ficam juntos com o Termas dos Laranjais, nenhum deles te dá um ingresso para entrar e sair de graça no parque. Então, existem 2 hotéis que ficam ali em anexo. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Esses 2 hotéis são muito bons, mas nenhum dos dois dá o acesso gratuito ao parque. Então, você tem que comprar o ingresso para entrar no parque. Se você for ficar 5 dias, você vai ter que comprar 5 dias de ingresso para entrar no parque. Então, coloca isso na conta na hora de comprar o hotel. Já o Hot Beach, o hotel que fica anexo ao Hot Beach, que é o Hot Beach Resort, esse sim dá acesso ao parque. E eu queria fazer uma colocação desse hotel que eu estive lá na última vez que eu fui. Ele é extremamente perto do parque, da janela do seu quarto, você quase que tá dentro do parque. Então é um parque que esse sim, talvez compense você comprar a pensão completa, porque você tem a locomoção de forma muito fácil. Como ele é um parque menor e fica muito pertinho,
realmente vale a pena talvez ir ali almoçar, dependendo de quanto você conseguir pagar nessa refeição, ok? Então, esse parque específico, esse hotel específico, te dá acesso ao parque incluso no pacote. Então, vale a pena colocar isso na ponta do lápis, porque faz uma diferença enorme no final do orçamento. Além desses hotéis que são anexos aos parques, que são esses 3, existem outros milhares de hotéis, pousadas, Airbnb na cidade. Então, você pode entrar no site do Airbnb, você pode entrar no booking.com, você pode entrar em qualquer um desses sites de procura de hotelaria, que você vai achar de todos os tipos de preço possíveis e imagináveis para caber dentro do seu orçamento, dentro do seu bolso. Os hotéis da rede dos parques são maravilhosos, mas se você não cabe no seu orçamento, fique tranquilo, porque você já vai estar o dia inteiro naquele parque maravilhoso com águas maravilhosas. E normalmente você vai chegar em casa, comer e ó, dormir. Então não se preocupe muito com isso, ok? Espero que tenham sido legais as dicas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu likezinho aqui e coloquem aqui sugestões de que mais tipos de vídeo vocês querem que eu traga aqui como informação para vocês. Um grande beijo e não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau, tchau!